Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 8 de dezembro do ano de 2017 e o nosso tema hoje são anjos e demônios. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/voz espiritualista. Você está ouvindo aos fundos aí as vaquinhas, porque tem bastante vaca aqui perto de onde eu tô, ok? Muito bem, então vamos parar e vamos refletir sobre esse assunto. Os anjos e os demônios estão nas religiões, estão na cultura, estão na música, estão na televisão, enfim, eles fazem parte do dia a dia da sociedade humana, sofrendo variações aqui e ali, mas praticamente essas figuras estão presentes em muitas culturas diferentes. Bom, isso seria a prova de que eles existem? Na verdade, não. Conforme a gente vai estudando sobre espiritualidade, conversando com os espíritos, a gente começa a perceber que anjos e demônios não existem. São figuras, lendas, criadas pela dificuldade do homem primitivo de compreender os níveis de evolução espiritual. Então, aqueles que eram bons, ele chamou de anjos. Aqueles que eram ruins foram chamados de demônios. E eu não vou nem entrar no mérito, do que houve da guerra lá no Éden, eles foram expulsos, nada disso. Vamos apenas frisar o ponto de que, do ponto de vista espiritual, não existem anjos nem existem demônios. Bom, e isso basicamente por duas razões. Primeiro, porque os espíritos assim nos falam. Segundo, porque se houvessem anjos ou demônios, Deus seria injusto. A sua criação teria privilégios, ou alguns ficariam de lado. Mas os espíritos nos ensinam que, na verdade, todos foram criados simples e ignorantes. Então, se eu vejo um bom espírito, é que ele assim se tornou através das suas sucessivas reencarnações. Se eu vejo um mau espírito, então eu estou lidando com um espírito que ainda não conseguiu evoluir tanto. Mas todos vão evoluir. Todos nós um dia seremos espíritos puros. Muito bem, se Deus houvesse criado o anjo, e aí ele cria o homem imperfeito, ele já estaria sendo injusto, ué. Você cria lá um ser tudo bonitinho, tudo super poderoso para viver com você no céu, cheio de maravilha. Mas aí o homem vem, cheio de imperfeições, jogado na terra, sem eira nem beira, como é que fica isso? Então, pelo critério de justiça divina, nós vemos que não é possível existirem anjos e demônios. Apesar de haver muita gente que acredita nisso, ter muitas escolas que tratam disso, ter livros e livros sobre demônios aqui e ali, mas os espíritos são claros em nos dizer que isso é pura fantasia. Muito bem, agora um detalhe interessante. Os espíritos têm uma faculdade interessante de fazer uma certa modificação ao seu corpo espiritual conforme a necessidade. Então pode ser que eventualmente espíritos apareçam às pessoas com roupagens de anjos. Pode aparecer com asa, pode aparecer com auréola. Assim como um espírito mau pode aparecer para uma pessoa com todo deformado, todo esquisito, como se fosse um demônio. Isso porque o pensamento ele se reflete no corpo espiritual, fazendo com que o espírito assuma diferentes formas. Então é perfeitamente possível a um espírito que saiba fazer isso, assumir uma forma de acordo com as crenças de determinadas pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que acredita muito em anjo e tem um bom espírito que precisa me dar um conselho, esse espírito pode se aproximar com aquela roupagem do que eu imagino ser um anjo, e assim eu fico com a impressão de que tive um contato divino, saio contando isso para todo mundo e por aí vai. Mas da mesma forma, o contrário também acontece. Ano passado, no mês de dezembro, os guias nos disseram: vocês tomem cuidado porque está vindo um ataque espiritual muito forte. Ok. Eu acordei durante a noite e durante alguns segundos, quando eu olhei para a janela, eu vi uma figura horripilante. Um homem alto, forte, que parecia ter a pele toda queimada, os dentes pontudos e no lugar das orelhas ele tinha chifres que ficavam em forma de caracol. A visão não durou muito tempo, foram breves segundos, mas suficiente para me inspirar muito medo. Então eu não estava diante de um demônio, eu estava diante de um espírito
que muito provavelmente assume aquela forma com o objetivo de assustar as pessoas. Então, anjos e demônios não existem. Se existissem, Deus não seria justo na sua criação. Porém, existem bons e maus espíritos, e os que assim estão, o estão por livre vontade, por força do progresso ou não de suas próprias almas, tendo o espírito a possibilidade de assumir formas diferentes para poder melhor impregnar a sua mensagem, seja ela uma mensagem boa, seja ela uma mensagem ruim. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista, e curta a nossa página também, facebook.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.